Oi, pessoas, tudo bem? Como vai? Como foi essa semana? Estudo do Vem Segue-me. Eu gostaria de poder explicar um pouquinho por que o Manual do Vem Segue-me sempre pede para a gente falar sobre as impressões que nós tivemos durante o nosso estudo. Porque o Espírito fala por meio dos sentimentos. Então, quando nós estudarmos as Escrituras, a gente precisa prestar atenção no que nós estamos sentindo, para que Ele possa falar conosco, porque a voz do Espírito ela é mansa e os sentimentos também são bem internos. Então, sempre perceber quais as impressões que a gente tem durante o estudo, seja individual ou em família. Então, basicamente, nós vamos estudar na sessão do 23 até a sessão 26. E basicamente o conteúdo dessas sessões é sobre fortalecer a igreja. Então, o que estava acontecendo naquele momento? Nas aulas passadas, nós vimos que o Senhor foi adicionando cada vez mais luz, entendimento e mais poder também por meio do sacerdócio para poder, por exemplo, viver princípios como o batismo, importantíssimo para entrar no reino dos céus, né? O batismo da maneira correta, o sacramento da maneira correta. Então, nesse momento, nós vimos lá que dia 6 de abril a igreja foi, então, restaurada. E agora, depois de restaurar a igreja, o que resta fazer? Fortalecer essa igreja. Fazer com que o mundo conheça a igreja, conheça o evangelho, conheça o livro de Mórmon. Então, essas sessões, a gente percebe que quando o Senhor fala, né, revela para Joseph Smith, para alguns homens que queriam saber qual é a vontade que o Senhor tinha com eles, o Senhor fala justamente para isso, para pregar, para exortar e para fortalecer a igreja. Então nós vemos, por exemplo, na sessão 23, né, o Senhor falando ali para Joseph Smith passar esse recado para Oliver Cowdery, para Hiram Smith, para Samuel H. Smith, para Joseph Smith Sr. e também para Joseph Knight Sr. Então, para todos eles, se vocês tiveram a oportunidade de ler o Vem Segue-me, essas sessões, vocês perceberam que o Senhor falou praticamente a mesma coisa. Né? O que ele falou? Para pregar, para exortar, né, e para edificar a igreja, com exceção aqui de Joseph Nye Sr., que o Senhor falou para que ele pudesse, né, passar as escrituras para as pessoas da igreja, que também é fortalecer, né, a igreja. Então, nós temos acompanhado assim que finalmente chegou a hora de trazer a luz novamente, né, da igreja e de poder o mundo conhecer o evangelho. Quem viu aquela igreja lá no finzinho, lá perto de fazendas, né, sendo criada, sendo fundada, sendo restaurada, jamais, né, uma pessoa de fora jamais imaginaria o tamanho, a quantidade, o quanto a igreja cresceu. Porque, como o senhor fala lá nas escrituras, né, que a pedra rolaria e ela cresceria, né, sem ajuda de mãos. Então, a igreja é exatamente isso, né, crescer cada vez mais. Essa igreja não vai ser mais tirada, né, da face da terra, a igreja de Cristo, porque a igreja vai nos preparar, e a todos aqueles que quiserem seguir Jesus Cristo, para a segunda vinda. Então, é esse o contexto que nós estamos vivendo ali naquele momento. Aí, então, nós precisamos, ali no Vem Segue-me, tem um discurso muito interessante da irmã Bonnie, né, Bonnie A. Cordon, onde ela fala, então, sobre os pastores, que tipo de pastor, né, nós precisamos nos tornar. Já que nós vamos trabalhar nessa obra na parte do aperfeiçoamento, né, do fortalecimento da igreja. Muitos de nós trabalhamos no fortalecimento, no aperfeiçoamento dos santos, né? Lembrando que a igreja tem aí os seus 3 pilares, que seria o batismo pelos mortos, o aperfeiçoamento dos santos e a pregação do evangelho. E nós, a maioria de nós, temos um testemunho e temos, né, um cargo, um chamado na parte de aperfeiçoamento dos santos. E é tão importante, né, que nós possamos dar o nosso melhor trabalho. Os elders e as sisters, né, vão pelo mundo afora, eles deixam a sua vida durante 2 anos, e no caso das meninas durante 1 ano e meio, para poder compartilhar o seu testemunho e o conhecimento do evangelho e poder trazer mais almas a Cristo, né, pelo batismo. E nós que estamos na igreja lá todos os domingos, né, cumprindo os nossos chamados, dando aulas,
ou na liderança, ajudando irmãs, crianças e jovens, né, a se desenvolverem, nós precisamos aceitar e trazer essas almas de forma que elas se sintam bem na igreja, de forma que elas sejam nutridas, né, pela boa palavra, como dizia o profeta Gordon B. Hinckley. Então, são nossos irmãos, né, que vai estar, como já foi aqui comparado por um dos apóstolos, um dos líderes, trazê-los para esse grande navio, que é a igreja, fazer com que eles se sintam seguros dentro desse navio e fortalecidos no seu testemunho, para que eles não abandonem e caiam no mundo, né, e possam morrer espiritualmente. Então é uma tarefa muito importante ser um pastor, né, em Sião. Às vezes a gente pensa que o pastor é só o bispo, né, mas todos nós pastoreamos. Então a irmã Bonnie, ela está explicando como é que nós devemos fazer, né, ministrar. Como que nós ministramos na igreja? Então ela diz assim, que primeiro nós precisamos contar as nossas ovelhas. Contar quantas pessoas, né, ou na minha organização, que eu participo no meu chamado, ou como ministradora do evangelho na casa das irmãs, contar as nossas ovelhas. Depois ela fala, conheça-as. Então, não são números, são pessoas muito importantes para Deus, né? Nós vimos aí nas sessões anteriores que o Salvador avisa os apóstolos, né, os membros da igreja, se lembre que o valor das almas é grande à vista de Deus. Ou seja, nós temos que cuidar delas, lembrando o quanto todos nós valemos para o Pai. Né? Quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento, o nosso comportamento em relação aos nossos chamados com certeza se torna diferente. Né? Ela fala também, pergunte o que poderemos colocar nas orações por você. Porque eu acho que um dos grandes presentes, né? Talvez dependendo do momento, o maior presente que a gente pode dar para as nossas ovelhas é colocar os seus nomes no trono do Pai, né? Pedir com fervor e com amor. Isso não desenvolve só a pessoa, mas a nós mesmos também. Nos tornamos pessoas mais humildes. E nós aprendemos a dar valor também à dor do próximo, não só a nós. Além de estabelecer uma confiança, né, um elo de confiança entre essas duas pessoas. Né? Eu sei que a irmã Marilisa está orando por mim. Eu sei que a irmã Andréia está orando por mim, enfim, né? Daí em diante. E isso ajuda as pessoas a se sentirem mais amigas, mais confortadas, né, mais à vontade com aquele que é seu pastor. Ore para ter o amor e a confiança dos irmãos, né? Irmãs e irmãos. Porque nós não sabemos todas as coisas que acontecem ou fazem parte da alma daquela pessoa que nós estamos pastoreando. Né? Nós não temos a mínima noção. Não somos irmãos, não somos melhores amigos muitas vezes. E mesmo com melhores amigos, há coisas que não são transparentes para nós, né? Até que nosso amigo se abra. Então, orar é muito importante, porque o Senhor vai na frente, o Senhor ajuda aquele coração a se abrir, né? Ele amolece, ele faz com que os caminhos se tornem mais fáceis. Demonstre carinho. Às vezes é tudo que uma pessoa precisa, né? Naquele momento. Ela não quer e não precisa de coisas materiais. Ela não está tão desalentada que às vezes um ato de carinho, um pequeno ato de carinho, já faz aquela pessoa desabar de tanto que aquilo era necessário, se sentir amada. Né? Aborde com sinceridade e amor sobre as necessidades a quem ministram. E a irmã Bonnie conta aí nesse caso também um exemplo, né, de uma irmã que ela suicidou-se. E é claro, aquilo causou extrema dor, né, na família e tudo mais. Ela diz que o seu quórum, né, o quórum daquela família, não foi, né, até essa família para poder verificar as necessidades. Inclusive, ela disse que nem ela mesma acabou fazendo isso. E um pouco mais adiante, né, essa irmã, ela chama o irmão, o esposo da irmãzinha que faleceu, né, que se matou,
e começa a conversar. Ela simplesmente falou: a sua esposa faleceu, né? Se matou há pouco tempo. Como você está? E ele simplesmente derrubou a alma dele, né? Ele colocou todo o seu coração ali. Ele desabafou. Então, muitas vezes a gente precisa ter a coragem e a sinceridade com o amor para chegar naquela pessoa nos recantos que mais estão doendo nela naquele momento. Você se importando e você sendo sincero, com certeza nós marcaremos, né, e nos aproximaremos mais do coração dos irmãos. Ela diz também para reunir as ovelhas e caminhar com elas, né? Muitas vezes a gente pega e até traz um irmão, uma irmã para a igreja e fala assim: bom, caminha aí, mas não acompanha a vida dela, né, dentro da igreja. Ela vai continuar passando por provações, adversidades, como todo mundo na terra, e vai precisar continuar a ter amigos dentro da igreja para poder ser fortalecido. Então, por exemplo, aqui ela deu o exemplo da Josefine, né? Uma irmãzinha, uma ministradora, junto com outra, tiveram a sensibilidade de perceber que uma irmã não lia as escrituras porque ela não conseguia enxergar direito. E essas irmãs arrumaram um óculos para ela, né? Para que ela pudesse fazer esse trabalho, né? Ajudaram ela com consulta, com óculos. E aí ela começou a estudar as escrituras e as irmãs colocaram um desafio para ela, para que ela pudesse grifar todas as escrituras que falavam sobre o Salvador. E ela, depois de 28 anos na igreja, finalmente fez então os convênios no templo. Teve o desejo de fazer os convênios no templo. Então, isso é caminhar junto com as ovelhas. Você vai verificando durante a vida, vai dando amor, carinho e também observando as necessidades que essa pessoa tem. E finalmente ela diz que nós vamos ser anjos, né, ao redor das pessoas. Muitas vezes a gente acha que os anjos são aqueles que estão ao nosso redor e que estão invisíveis aos nossos olhos. Mas nós também podemos ser um anjo na vida de alguém. E aí ela cita, né, aquela passagem que o Senhor pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, amas-me? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, amas-me? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, amas-me? Apacenta minhas ovelhas. E Pedro, sim, Senhor, eu te amo. Então, a gente ela fala sobre essa tranquilidade de quando encontrar o Salvador, poder dizer: Senhor, estas são as tuas ovelhas, eu as trago para ti. E ter essa alegria, essa felicidade de poder trazer essas almas tão valiosas, né, que, como a gente comentou, custaram o sangue do Salvador. Então, eu achei uma aula rápida e interessante, né, essas sessões, porque elas geralmente falam um tema só e, frisando esse tema, citam um discurso tão importante sobre como é fortalecer as ovelhas, como é fortalecer a igreja, né, fazendo-a crescer, ajudando os membros a ter um testemunho forte. Eu achei interessante lá na sessão 25, né, onde o senhor fala não só com Emma Smith, mas no final ele diz que serve para todas as pessoas, mas a princípio ali para Emma, a esposa do profeta, e ele cita algumas coisas que também ajudam a fortalecer a igreja, né? Ao mesmo tempo que ele diz para Emma o que deve ser feito, qual era a parte dela, ele está dizendo para nós também, né? Como ele diz lá no final da sessão 25, ele diz assim: em verdade eu te digo que essa é a minha voz para todos. Então, nós vamos aqui aprender com a sessão 25 o que o Senhor quer que a gente aprenda com o que ele disse para Emma Smith, para nós utilizarmos as mesmas coisas e estratégias. Ele diz assim lá no versículo 7: E serás ordenada sob suas mãos para explicar as Escrituras e exortar a igreja conforme te for revelado pelo meu Espírito. Mesma coisa para nós, né? Você vê aí a parte de fortalecimento da igreja, os nossos chamados.
A todo momento nós estamos com as escrituras nas mãos. A todo momento a gente está tendo que preparar uma aula ou ao consolar algum irmão, ter a palavra do Senhor do nosso lado, conhecer a palavra do Senhor. Então, explicar as palavras do Senhor, as escrituras, né? Elas são o alimento espiritual. Então, assim como nós ficamos débeis sem o alimento físico necessário, né, nosso corpo vai apontando algumas dificuldades, a imunidade cai, não é diferente espiritualmente. Conforme a gente não se alimenta espiritualmente, a gente também começa a ficar com pouca fé, com pouca paciência, ficar com medo, né, ficar com receio, não compartilhar as coisas do Senhor, enfim. Nós precisamos, tanto fisicamente como espiritualmente, de alimento. E a palavra e o testemunho do Espírito são coisas que realmente deixam o nosso espírito bem forte, né, para enfrentar as coisas necessárias. E ela aqui, olha só, conforme te for revelado pelo meu Espírito, que é uma preocupação e uma atenção que todo membro da igreja deve ter ao fortalecer as suas ovelhas. Chamar o Espírito para estar junto. E chamar o Espírito é uma responsabilidade, porque você também tem que estar buscando andar em retidão, para que ele possa confirmar aquelas palavras que você está dizendo, né? E então o Senhor fala, né? Ele até aconselha não ensinar se não estiver com o Espírito, não no sentido assim, irmão, eu vou abandonar meu chamado porque eu acho que eu não tenho o Espírito necessário para ensinar. Você está buscando viver o Evangelho, né? Se você está orando, se você conta com o Senhor para cumprir a obra dele, você humildemente sim pode levar o Espírito na hora que fala, né? E se você passou por algum problema de ordem assim a falar com o bispo, né, com a autoridade maior ali na capela, vá até o bispo, né? Arrependa, né? Que a gente pode se arrepender graças ao sacrifício expiatório de Cristo. E aí nós podemos novamente, né, estar nesses chamados que o Senhor tem para abençoar a igreja dele e a nós mesmos. Aqui na seção 25 também tem algumas escrituras bem legais que falam sobre o fortalecimento. E também te será concedido fazer, né, no caso dela, uma seleção de hinos sacros para serem usados em minha igreja, conforme te for dado, o que me é agradável. Nossa, nós não vamos ter esse privilégio, né, que a Miss Smith teve dela fazer a seleção para toda a igreja, mas nós temos o privilégio de escolher hinos reverentes, espirituais, que tenham a ver com as coisas que nós vamos ensinar, com a ocasião, né, com aquele evento do momento, para as coisas da igreja, serões, aulas, sacramentais, enfim, né, atividades. Os hinos estão em tudo. E o Senhor fala aqui para nós, né, no versículo 12, porque minha alma se deleita com o canto do coração. Sim, o canto dos justos é uma prece a mim e será respondido com uma bênção sobre sua cabeça. Então, para o Senhor agrada o canto, né? E às vezes eu imagino, né, como que deve ser o coro dos anjos no céu. Ai, minha nossa, eu olho o coro do tabernáculo, que eu amo de paixão, né? Escuto, gosto de ouvir, tenho prazer em ouvir. E aí eu fico imaginando, né? Porque o Senhor gosta do canto, os anjos cantam também para o Senhor. Então, aqui a importância do canto, o canto é como se fosse uma prece, né? Quando você canta com o coração, você não canta levianamente, você canta pensando naquilo. Aquilo faz parte do seu raciocínio, aquilo está fazendo parte do seu coração. Então você une a sua alma com Deus. Para ele vê como se fosse uma oração, né? É algo agradável para o Pai. Então, às vezes as pessoas chegam nas reuniões da igreja, não tem problema chegar atrasado não, agora é a parte do hino. Depois vai fazer a oração e aí eu chego. O hino na realidade, antes do hino, né? Porque existe a apresentação. Aí vem o hino e a oração. Perder o hino é perder grande parte da preparação para a espiritualidade da reunião. Qualquer uma. Qualquer uma. O hino, ele faz parte da reunião, ele nos conecta com Deus,
para preparar o espírito de todas as pessoas para receber o que tem que ser recebido naquela ocasião, tá? Então ele é importantíssimo. Ele é espiritual, ele é reverente e ele é didático, né? Ele nos ensina a viver o evangelho e nos prepara. E aí o Senhor, ele fala, o versículo 14, continua em espírito de mansidão, acautelando-te contra o orgulho, que tua alma se deleite em teu marido e na glória que sobre ele virá. Então, um conselho aqui para Emma Smith, para todos nós, né? Mansidão. Eu sempre lembro de Moisés. Primeiro eu lembro de Moisés, depois eu lembro de Jó. As pessoas geralmente, né, lembram direto de Jó porque eram coisas muito difíceis mesmo, né? Se a gente lê o livro de Jó com cuidado, quem já estudou aí o Antigo Testamento, vai dando até você vai se sentindo mal conforme vai descrevendo todas as coisas que Jó teve que passar e não abandonou o Senhor e não maldisse a Deus, né? Enquanto ele estava ali sendo acusado por amigos, né? Por pessoas, né? A esposa não tendo paciência, falando para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Enfim, além de suportar a dor externa, ele também tinha que suportar uma dor interna, né? De lidar com tudo aquilo que acontecia ao redor dele, né? Porque no começo do livro dele ainda diz, né, que Jó era um homem tão reto que ele fazia sacrifícios pelos pecados dos filhos dele. Sabe-se lá tudo que ele teve que ver ao redor dele, né? E o comportamento dos filhos. Ele perdeu os primeiros filhos, né? Ele perdeu os primeiros filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde. E eu me lembro de Moisés também, porque Moisés, quem estuda lá no Antigo Testamento, Moisés teve que ter muita paciência com o povo de Israel. Ou seja, não era uma família, não era só consigo mesmo, era com uma nação, né? E muita reclamação, porque tirou a gente do Egito, lá a gente comia, porque lá eles eram escravos, lá eles sofriam, lá eles apanhavam, lá eles não eram respeitados. Mas eles eram de reclamar tanto que não conseguiam ver o quanto eram abençoados, mesmo que estavam por enquanto no deserto. Então, Moisés também teve que ter muita paciência, né? Ter muita mansidão. E aqui no manual do Vem Segue-me, o elder David Abedner, ele explica: a qualidade cristã da mansidão é frequentemente mal compreendida em nosso mundo contemporâneo. Mansidão significa força e não fraqueza. É ativa, não passiva. Significa coragem, não timidez. É moderada, não excessiva. Significa modéstia, não exibição pessoal. É graciosa, não arrogante. Uma pessoa mansa não se irrita facilmente, não é pretensiosa ou prepotente e rapidamente reconhece as conquistas dos outros. Então, nós podemos ver que esse conselho, né, na realidade esse mandamento que o Senhor deu a Emma Smith e que no último versículo ele fala que serve para todos, a gente precisa adquirir a mansidão. E não é uma coisa fácil, né? Mas é uma coisa possível, né? O Salvador, mais uma vez, é um exemplo de mansidão, né? Por exemplo, vou citar um de tantos momentos ali, o Salvador, quando era... como se diz, queria uma palavra que fugiu aqui da mente, mas quando ele era provocado, vamos dar o exemplo lá dos sacerdotes, que sempre queriam colocá-lo em ciladas. Ele sabia disso, né? Por exemplo, quando pegaram a moeda e falaram dos impostos, né? Se o Senhor concordava com aquilo, né? De pagar os impostos para Roma. E o Senhor, compreendendo todas as intenções deles, ele calmamente, não irado, não gritando, não, né, sendo grosseiro, ele falou, né, olha qual é a imagem que está na moeda. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então ele não se deixava nas provocações entregar o espírito à raiva, né, ao ódio. Ele não fazia isso.
Ele era um exemplo em todas as coisas, inclusive nisso para nós, né? E então ele, como que diz Thomas S. Monson, que foi o nosso antigo profeta, e assim, né, os outros apóstolos até falam que ele era um gigante espiritual. Ele disse que nós nos deixamos ofender. Nós podemos nos deixar ofender, né? Ou irritar. Mas também nós podemos escolher não. Mesmo que outras pessoas nos exponham, nos provoquem, queiram fazer com que tenhamos raiva, nós podemos escolher não se irritar, não nos chatear. E olha, isso foi uma coisa que pessoalmente me ajudou muito. Não quer dizer que eu fiquei perfeita nisso, está bem longe. Mas me ajudou porque realmente eu vi que eu fazia parte dessa equação. Eu posso aprender sem poder a todo momento brigar, né, e tudo mais. É lógico que isso é uma escola, vai ser para chegar na estatura assim de Cristo, vai ser tempos de evolução, mas nós precisamos fazer esse exercício. Eu não sei porque eu me lembrei aqui de uma historinha que foi contada na Sociedade Socorro uma vez, que foi a história de uma pessoa que brigava, né? Chegou no líder dele e falou assim: olha, meu marido briga muito, muito comigo. E eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. E aí a gente acaba discutindo, aí a gente briga um com o outro, aí depois fica muito feio, e a gente pensa nas palavras que um e que o outro disse, fica triste, chateado, e demora pra gente se reconciliar. E aí foi dado um conselho para ela, que toda vez que o marido começasse a falar demais, ela colocasse um copo de água na boca e ficasse com a água na boca. Não falasse nada, deixasse ele falar sozinho. Não no sentido de provocá-lo, irritá-lo, mas é porque se ela falasse, ela ia falar uma coisa pior que a dele, depois ele ia falar uma coisa pior que a dela. E aí aquilo depois ia magoar muito os dois, né? Então ela estava exercitando a paciência e a mansidão, né? E muitas coisas são evitadas quando a gente tem essa qualidade aqui, como disse, né? A qualidade cristã da mansidão. Então, lembrado que foi dito aqui pelo David Abedner, né? Não é fraqueza, não é uma pessoa ser tímida, não é uma pessoa não ter coragem, não quer dizer que a pessoa, né? Não. É força, é atividade, é coragem, é moderação, é modéstia, não é exibição pessoal, é graciosa e não é arrogante, enfim. Olha quanta coisa legal que é a mansidão. Então a gente viu aqui várias coisas importantes para a edificação e fortalecimento da igreja, né? Assim como no passado, o mandamento do Senhor é ide, pregai a todo mundo. Quando os elders, as pessoas vão e pregam a todo mundo, os apóstolos, o profeta, essas pessoas precisam ter um lugar para se chegar a Cristo. É a igreja dele. E a igreja precisa estar preparada para fortalecer, ensinar, nutrir essa alma que vem sem conhecimento, né? Muitas vezes machucada e perdida pelo mundo, né? E nós então precisamos ser bons pastores, como diz aqui a irmã Bonnie. Né? Nós precisamos assumir nossa responsabilidade. E essas sessões de 23 a 26, como nós podemos acabar de ver, elas nos ensinam a exortar, estudar as escrituras, pregar o evangelho, fortalecer a igreja. Né? No final lá da sessão 26 tem uma observação que eu achei bem interessante. Diz assim: eis que vos digo que devereis dedicar vosso tempo ao estudo das escrituras e à pregação e confirmação da igreja. Então, nós precisamos conhecer a palavra, ter o nosso testemunho por meio do Espírito Santo para poder prestar esse testemunho às pessoas que chegam, tratá-las com muito amor, como nós podemos ver aqui, né? A descrição no discurso da irmã Bonnie. Eu recomendo a todos nós ouvir esse discurso fantástico, fantástico mesmo. Ele é bem claro e nos ajuda a fazer um planejamento, uma estratégia que nos ajude a aproximar das ovelhas, né? Eu presto meu testemunho.
né? Que assim como no passado, nós também temos responsabilidades com o Senhor em relação à igreja dele. É a igreja verdadeira de Jesus Cristo nos últimos dias. É uma alegria e um privilégio poder servir na igreja. Estar sempre acompanhado pelo Espírito, que vai inspirar, né, que vai ensinar a gente a fazer a nossa parte. Eu sei que Joseph Smith foi o profeta da restauração. Sei também que o livro de Mórmon é verdadeiro, que essa é a igreja de Jesus Cristo. E também que o profeta atual, o profeta Russell M. Nelson, é um profeta da igreja. Todos nós, fora ou dentro da igreja, podemos ter esse testemunho por meio do Espírito Santo, se nós fizermos a nossa parte e perguntar a Deus. Eu sei dessas coisas, agradeço a todos vocês, desejo um bom Vem Segue-me essa semana com a família, tá? Em nome de Jesus Cristo, amém.